Quarto passo para o diagnóstico e tratamento de infarto com supra. Primeiro passo, ECG, realizado em até 10 minutos da chegada do paciente com dor torácica na emergência. Segundo passo, identificar se há supra ou não. Terceiro passo, saber se esse supra preenche critério de infarto ou não. Quarto passo, fazer o diagnóstico diferencial de supra-DST. Pois é, você não faz diagnóstico diferencial de dispneia, de icterícia, né? Fica pensando, o paciente está com icterícia, pode ser hepatopatia, pode ser anemia hemolítica, pode ser isso, pode ser aquilo. Mesmo jeito, você vai ter que fazer com supra. Por quê? No caso do infarto com supra, tempo é vida, tempo é miocárdio, tempo é miócito, né? Tempo é músculo, então você não pode adiar o tratamento. Mas, do mesmo lado, você pensar que dor torácica mais supra-DST igual arterial ocluída está errado. Isso está errado. Por quê? Porque você tem várias causas de supra-DST. Infarto é uma delas, mas tem pericardite, que pode dar dor torácica, que pode dar supra-DST, aneurisma de ventrículo esquerdo, hipercalemia, embolia pulmonar, que pode dar dor torácica e supra-DST. Causas, né? Brugada, mais raro, bloqueio de ramo esquerdo, síndrome de Takotsubo, enfim, você tem vários casos de supra. E algumas dessas podem causar dor torácica também, né? Miocardite, enfim. E aí, como é que você faz para diferenciar? Tem 4 dicas boas para diferenciar um supra isquêmico de um supra não isquêmico, que são, né? O colher, parede, espelho e o olho do Sauron. Entendi nada, Eduardo. Calma, vamos entender agora. Primeiro, em relação à colher, né? A colher, a gente sabe que ela tem a parte, né, que a gente coloca a comida, né, aqui, que seria a parte que a gente chama côncava, e tem a parte de fora, que é a parte chamada convexa, né? Então, uma coisa que a gente pode ver é o seguinte, a concavidade do supra tá para cima ou tá para baixo. Nesses casos aqui que a gente está mostrando, a concavidade do supra está para cima. Já nesses outros aqui, a concavidade está para baixo. E daí, Eduardo? E daí que a concavidade, quando está para cima, é como se a gente desenhasse aqui uma carinha e ficasse uma carinha feliz, né? Ou supra feliz. Enquanto que quando a concavidade está para baixo, é como se a gente desenhasse a boca para baixo e fica o supra triste. E daí? Daí que a gente sabe que quando a gente tem um supra feliz, isso daí pode denotar ou uma patologia benigna, tipo pericardite, repolarização precoce, sobrecarga de ventrículo esquerdo, ou pode ser um infarto numa fase inicial ainda. Já quando a gente tem um supra triste, isso aqui normalmente é significativo de infarto. Então, o primeiro macete é esse. Concavidade para cima pode ser infarto ou não. Concavidade para baixo, penso fortemente em infarto. Primeira dica é essa. Segunda dica que a gente tem que ver, né? Quando a gente mostrou como é que o supra era formado, a gente viu, né, que ele transpassava ali a região acometida, né? Então, por exemplo, se a gente for ver aqui, ó, a gente tem supra de D1 e de AVL, correto? D1 e AVL estão aqui, né? Ou seja, quer dizer que o vetor está apontando para cá. Se o vetor está apontando para cá, ele está fugindo, por exemplo, de D3, de AVF, né? Ou seja, você pode procurar se tem a chamada imagem em espelho. Como é que é a imagem em espelho? Se eu tenho supra aqui, eu vou ter o contrário aqui do outro lado, vou ter infra. E é exatamente isso que a gente vê aqui em D3, né? Infarto, então, costuma dar imagem espelho nas derivações contrárias aonde está com supra, costuma dar infra. Já aqui, por exemplo, é uma pericardite, onde a gente vê aqui, ó, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, ventrículo direito, essa imagem de ressonância, e a gente vê esse branquinho todo é o pericárdio inflamado. E o pericárdio inflamado ele vai gerar, em última instância, vetores apontando para fora do coração em todas as derivações. E aí ele vai dar isso daqui, ó, supra, que a gente chama de difuso, em várias derivações. Vê aqui nesse caso, ó, a gente está com supra de D1 e está com supra de AVL, do mesmo jeito que o eletro de infarto que eu mostrei antes. Se fosse para ter imagem espelho, a gente olharia para D3 e teria um infra-DST, mas a gente olha para D3 e o D3 está de boa, não tem imagem espelho. Então, está em dúvida se é supra isquêmico ou não, veja se tem imagem espelho. Se tiver imagem espelho, você pensa em supra isquêmico. Por que a gente chama imagem espelho? Porque veio, no espelho, se você for lembrar, se você levantar a mão direita, encostou lá a mão direita no espelho, o que vai estar aparecendo no espelho é você mesmo levantando a mão esquerda, né? O contrário, né? É o oposto. Então, é a mesma coisa. Na hora que você está com supra em D1 e AVL, por exemplo, que está aqui para esse lado esquerdo, o D3 que está aqui para baixo, para a direita, vai mostrar o oposto, vai mostrar a infra-DST, é daí que vem o macete. Então, beleza, vimos aqui então a colher, né, a concavidade para cima ou para baixo, vimos a imagem espelho. Terceira coisa é a parede, né?
Quando é um infarto, é esperado que esteja acometida uma ou duas paredes que são território de uma mesma coronária. Enquanto que se você tiver um supra difuso acometendo território de várias coronárias, dificilmente você vai ter várias coronárias fechando ao mesmo tempo. Poder até pode, mas não é o comum. Então, aquela história, né? Ver as paredes que a gente já comentou. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso da pericardite, a gente tem supra de D1, D2, AVL, V2, V3, V4, V5, V6, né? Não tem uma artéria que esteja vascularizando todo esse território aqui, né? Você teria que estar com a descendente anterior e a coronária direita fechadas ao mesmo tempo, agudamente. Então, assim, tá no território de uma única coronária, fala a favor de infarto, não está, fala a favor de outras coisas. E o olho do Sauron, por quê, né? Fazendo a brincadeira aí com o Senhor dos Anéis, né, essa imagem aqui, né, lembra alguma coisa, o olho do Sauron com a onda Q, você vai procurar ondas Q patológicas. Exemplo, ó, aqui a gente tem o QRS que começa com a onda negativa, por isso chamado de onda Q, e essa onda Q não está tão bom traçada aqui, mas ela tem mais do que um quadradinho de duração. Ondas Q com mais de um quadradinho de duração, elas são patológicas e comumente, nem sempre, mas comumente elas estão mostrando que existe cicatriz, tecido morto ali naquele miocárdio, né? E uma das principais causas é infarto, né? Então, se você está frente a um paciente que está com supra-DST e já está formando ondas Q, isso fala a favor que está tendo infarto, está tendo morte daquele músculo cardíaco e isso está gerando o surgimento das ondas Q. Então, seria isso, as 4 coisas que você procuraria. Infra-DST com imagem espelho nas derivações opostas, com cavidade para baixo, mas a gente coloca aqui um asterisco, porque se for na fase muito inicial pode não ter. Limitado ao território de uma única coronária e com presença de ondas Q patológicas. Vamos praticar aqui, ó. Nesse caso, então, paciente com dor torácica, vamos seguir aqui o protocolo. O supra é triste ou é feliz? É um supra feliz, né? Ou seja, pode ser infarto em fase inicial, pode ser uma causa benigna. Vamos para o próximo. Quais são as derivações que estão sendo acometidas? Aí a gente vê, ó, que aqui tem tanto parede inferior quanto parede anterior e lateral também, né? Uma única coronária pode explicar isso tudo? Não. Aqui a gente teria que ter pelo menos 2 coronárias fechadas agudamente. Então, não bate para ser coronária infarto isso, né? A imagem espelho tem? Não, não tem, né? A gente vê aqui, por exemplo, a gente tem supra aqui de D2, D3 e AVF, que é parede inferior, né? O D2, D3 e AVF estão aqui. Ou seja, o vetor estaria apontando para cá. Se ele está apontando para cá, ele estaria fugindo, por exemplo, de AVL. E quando a gente olha para AVL, ele não está infrado, ele não tem imagem espelho. Não tem imagem espelho. E o olho do Sauron, você está vendo aí onda Q patológica em algum lugar? Não tem. Então quer dizer que dos 4 parâmetros que a gente vai ver que sugerem supra, o paciente não tem nenhum. Ou seja, não é um infarto com supra. Já nesse outro exemplo aqui, vê que interessante, ó. Vamos ver, ó, o paciente tem dor torácica, tem supra aqui, V3, V4 e tal. Então, o supra é triste ou é feliz? É triste, claramente. Só isso já fala fortemente a favor de infarto com supra. Supra triste. Né? Lembrando isso daqui. Se for feliz, pode ser infarto, pode não ser, mas se for triste, fala a favor de infarto. Aí depois a gente vai falar sobre a parede acometida. Ó. Basicamente, o supra aqui está pegando V3 e V4, que é território de uma mesma coronária, né? Descendente anterior, como a gente vê aqui, né? A arinha azul. Tem imagem espelho? Não, não tem, mas assim, V3 e V4, a imagem espelho a gente teria que procurar lá para trás, né? As derivações auxiliares, V7, V8, V9. Então, esse aqui, né? A gente pode passar batido mesmo. E tem onda Q patológica? Tem, ó. Quando a gente olha aqui para V3 e para V4, a gente tem um QRS bem negativo, que ocupa mais do que um quadradinho de duração, onda Q patológica, sim. Então, ó, desses 4 critérios, o único que o paciente não tem é o da imagem espelho, que de fato, para a gente ver a imagem espelho, a gente teria que colocar, como o V3 e o V4 estão aqui na frente, né? A gente teria que colocar derivações lá atrás, que a gente normalmente não faz, né? Então, sim, esse paciente aqui fecha critério para supra isquêmico. Gostou do conteúdo desse vídeo? Ele faz parte de uma aula maior, onde a gente discutiu os 7 passos para você diagnosticar e tratar um infarto com supra com segurança. Inclusive, a gente tem um e-book nessa aula disponível gratuito, onde a gente resume tudo, coloca mapas mentais, fluxogramas, tudo bem bonitinho para você. Tem interesse em acessar esse material? Clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar no YouTube e vai para a aula completa que está top.